Pessoal, boa tarde. Muito obrigada aí para quem está comparecendo aqui ao convite que a gente fez. Obrigada também aos alunos do professor Milton, tá? E também a predisposição dele de trabalhar com a gente esse tema, que é o Oriente Médio, que cai sempre no TPS, é um tema importantíssimo e que tem vários desdobramentos ali. Vai trabalhar com questões que envolvem o eterno conflito aí Israel-Palestina e a própria, né, versão mais recente, né, do terrorismo, aí, já desde as movimentações aí do 11 de setembro. Então, ali, até mesmo a gente conversou quando foi feito o convite, se você não conhece a história de formação do Oriente Médio, você não vai ser capaz de entender todas essas dinâmicas que acontecem hoje, que envolvem hoje, né, a nossa estrutura mesmo de segurança internacional. Então, é muito importante. Eu quero agradecer demais ao professor Milton, em primeiro lugar. Em segundo lugar, falar para vocês que a gente vai ter outros 2 eventos essa semana de professores convidados. A ideia do nosso centro de estudos é de ser uma preparação para o Instituto Rio Branco, mas também é uma referência, um trabalho de referência para a área internacional, tá? Ou seja, então a gente vai trabalhar temas que são importantes para a graduação em relações internacionais. Enfim, essa semana, inclusive, nós temos 2 eventos. Um é sobre coaching e o estudo para diplomacia, e o outro é sobre as possibilidades dentro da carreira internacional, né? Que às vezes a gente só enxerga um determinado ponto, não consegue ver outras possibilidades que existem, né? Então, ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que está online, aqui tem gente de Teresina, de Macapá, Salvador. Oi, Orlando, tudo bem? Caso vocês esqueçam, né, do microfone, eu mesma vou emudecer. E à medida que vocês forem fazendo as dúvidas, eu vou ser meio que uma mediadora aí para vocês e eu vou liberar o microfone para vocês perguntarem direto para o professor, que é uma forma de reduzir as distâncias, tá? Mas, no geral, talvez ele possa também olhar no chat aqui, vai ser como o Milton decidir. Mas se ele quiser, a gente faz essa mediação, eu libero o microfone e vocês perguntam direto ao mestre, tá bom? Obrigada, viu, Milton? Boa aula. Pronto, vamos lá. Boa tarde a todos. Vai. Para quem não me conhece, eu sou o professor Milton Deiró, eu trabalho como professor na Universidade Federal do Amapá, onde ensino na graduação em Relações Internacionais e na pós-graduação em Segurança e Defesa. Sou também chefe de operações do Laboratório de Relações Internacionais e Geopolítica da mesma universidade. Hoje temos aqui, inclusive, a presença entre os attendees do evento, nós temos a presença do diretor do laboratório, o professor Thiago Lued, que é meu parceiro de pesquisa e também um grande pesquisador na área de Oriente Médio, né? Oriente Médio, islamismo, terrorismo islâmico. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês todos, tá? Um domingo à tarde, vocês estarem dispostos aí a assistir a aula, para mim é um motivo de grande contentamento, de grande satisfação. E agradecer à professora Blenda e o Centro de Estudos Internacionais pelo convite, certo? Eu acho importante esse meio virtual de comunicação e de educação, acho que é uma forma, acredito ser uma forma bem interessante de comunicação, uma forma muito interessante de educação, de usar a tecnologia de uma forma positiva para a educação, e espero aí que na próxima hora e meia, 2 horas talvez, quem me conhece aqui sabe que eu costumo falar bastante, nós estejamos juntos aí discutindo a formação histórica do Oriente Médio e suas consequências para o Oriente Médio contemporâneo. O título que eu coloquei na apresentação, a formação histórica do Oriente Médio contemporâneo, passa por uma percepção de que não é possível entender o Oriente Médio hoje em sua complexidade sem entender suas conexões históricas. É fundamental que essas conexões históricas sejam faladas e estejam bem compreendidas, porque senão a gente acaba reproduzindo aqueles discursos que a gente vê na grande mídia sobre como é difícil entender o Oriente Médio, a quantidade de variáveis, a quantidade de partes, e quando a gente vai olhar a história, o desenvolvimento histórico do Oriente Médio, a gente vê que é muita coisa, muita informação para absorver, mas as conexões elas começam a ser feitas de uma maneira melhor e a gente passa a entender não ser tão complicado assim a compreensão da dinâmica do Oriente Médio, certo? Eu não estou dizendo que é fácil, dá um trabalho enorme, são múltiplos temas, são vários níveis de análise, mas entendendo esses vários níveis de análise e compreendendo suas conexões e como eles se relacionam,
nós começamos a entender alguma coisa daquilo que a gente anteriormente pensava ser uma bagunça, tá? Bom, o foco da apresentação, evidentemente, se volta à prova do concurso de admissão à carreira diplomática, tá? Mas eu creio ser sempre importante começarmos trabalhando a dinâmica do Oriente Médio, como ele se... Certo? Bom, eu acho importante que, para a compreensão ampla do Oriente Médio, das dinâmicas que envolvem o Oriente Médio, nós voltemos lá atrás, na Antiguidade. Alguns podem estar perguntando, poxa, mas falar da Antiguidade, isso não cai no concurso. Realmente, não cai no concurso esse período. Eu também não vou perder muito tempo, me delongar muito falando desse período, mas entender como o Oriente Médio se formou a partir das dinâmicas ocorridas nesse período é importante para entender a lógica geopolítica por trás da formação da região, certo? Aquela região onde se situa hoje o Oriente Médio, aquela parte ali da Turquia, do Levante e da Península Arábica, se estruturaram enquanto unidade administrativa na Antiguidade e foi um pedaço de terra que durante muitas décadas, muitos séculos, foi parte do Império Romano. Era uma região do domínio romano, onde surgiu a religião cristã e onde já havia estabelecida a primeira das grandes religiões do tronco abraâmico, né, o judaísmo. Criou-se posteriormente o cristianismo e, por fim, a terceira das três grandes religiões monoteístas da contemporaneidade, que foi o islamismo. Vou dar um foco na formação do Islã, porque aquela região, além de ser uma região vital e estratégica do ponto de vista ocidental, é também uma região de maioria islâmica, tá? E é importante que a gente entenda como esse processo geopolítico se formou, tá? Bom, conhecemos, né, até... Milton, Oi. Milton, vou fazer uma pequena intervenção. Eu acho que realmente está um pouquinho pesado com o seu vídeo junto com o slide. Eu vou tirar o vídeo. Vê se melhora. Bom, tirei o vídeo aqui. Tranquilo, Milton, vamos tentar seguir agora? Vamos. Eu acho que sem a câmera vai ficar... Eu acho que a câmera é bacana, mas se não tá... É melhor do que ficar pausando. Sim. Vai lá, segue aí. Bom, vamos lá, vamos voltar então aqui. Então, todos, de alguma forma, instintivamente sabemos, Jesus Cristo teria nascido naquela região e durante um primeiro momento os cristãos teriam sido perseguidos, até que em 395 d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, o que significou que a religião cristã ela passou a ser a religião oficial também naquela região, que passou pela dominação romana. Tá? Bom, a cristandade ela se expandiu por outros lugares do mundo. Tivemos aí alguns séculos depois o cisma do Império Romano, que separou Ocidente e Oriente. Houve a criação de Bizâncio, que mais tarde seria tomada pelos turcos otomanos, tá? E houve uma primeira grande tensão interimperial naquela região, foi a tensão existente entre o Império Persa e o Império Bizantino, tá? Que aconteceu naquela macro-região, que envolveu ali não só aquela parte do Oriente Médio, que hoje é a Turquia, tá? Mas teve seus reflexos ali na região dos Balcãs e na região do Cáucaso, que são as duas grandes passagens transcontinentais. Se olharmos o mapa do mundo, aí as duas passagens possíveis que conectam a Ásia, a África e a Europa, no caso a África está conectada àquele subsistema do Oriente Médio pela Península do Sinai, por aquela faixa estreita que está ali entre Israel e a faixa de Gaza, o sudoeste de Israel e o sul da faixa de Gaza. Tá? Mas os Balcãs ali, subindo para a Europa Central e o Cáucaso subindo ali para a região das estepes russas, elas formam as duas grandes conexões e, portanto, duas rotas de passagem de comércio e duas rotas de exércitos. Então, aquela região ela é excessivamente conflituosa porque recaem sobre a região diversos interesses geopolíticos que já vêm aí nesse acumulado histórico, né, de milênio e meio, pelo menos. Tá? E é na bota arábica, mais precisamente onde hoje é a Arábia Saudita, que a religião islâmica vai se formar, a terceira e última das grandes religiões monoteístas que foram legadas para a contemporaneidade. A primeira é o judaísmo, a segunda o cristianismo, a terceira o islamismo. E é nessa região de hoje a Arábia Saudita que Maomé vai nascer, crescer e desenvolver, né, ou
ou pela liturgia islâmica, receber a visita do anjo Gabriel e vai fundar o Islã. Maomé, que viveu entre 570 e 632, ele pertencia a um clã Quraish. A gente ouviu muito isso na escola como Quraishitas, né? É um clã específico lá da região, sobretudo da região onde hoje se situa a cidade de Meca, a cidade do profeta. Tá? Que naquela época não era, por óbvio, a cidade do profeta, porque Maomé se consolidou posteriormente como profeta do Islã. Tá? Ele casou-se com uma comerciante rica que era viúva, então ele não teve aquela obrigação de ter que prover para a família. Então ele pôde se dedicar à filosofia, ele pôde se dedicar aos estudos religiosos e, durante suas caminhadas na região do Oriente Médio, ele teria recebido a visita do anjo Gabriel, do anjo Jibril, na tradição islâmica, e ele teria ouvido da boca do anjo Gabriel a recitação da palavra de Deus, o Corão, que ele depois colocaria em termos, colocaria no papel. Tá? A Corã é recitação, e o Corão ele foi a pedra fundamental da constituição da religião islâmica. Islã no árabe significa submissão, e a ideia é de que todos se submetessem a um Deus, certo? Não à toa, o princípio básico do Islã, o princípio do monoteísmo, al-Tawhid, é de que só há um Deus e Maomé é seu profeta. Tá? Bom, Maomé, então, ele tenta convencer os iconoclastas de Meca de que aquela era a verdade, só havia um Deus e Maomé deveria ser o profeta, porque havia recebido diretamente do anjo Gabriel a recitação das palavras islâmicas, e ele é perseguido, e no âmbito dessa perseguição, ele acaba no ano de 622 fugindo de Meca, tá? Perseguido, ele acaba fugindo de Meca, e essa fuga do Maomé de Meca para a cidade de Atreb, onde hoje é a cidade de Medina, é conhecida como Hégira. Por que é que esse termo, esse momento histórico é importante? Porque hoje, por exemplo, o Estado Islâmico utiliza a metáfora da Hégira para convocar seguidores para irem lá para o que eles dizem que é o Estado Islâmico original, que na verdade não é. O Estado Islâmico é uma deturpação do que é pregado pelo Islã, mas eles usam isso daí como parte do argumento. Então, por mais que esses termos eles não sejam termos que diretamente se relacionam com o concurso em si, é importante conhecê-los, inclusive porque se cai uma questão de terceira fase que fale sobre a questão religiosa no Oriente Médio, é possível que caia por conta de todos os problemas que têm sido gerados, esses termos já não serão mais novidade para vocês, tá? Bom, então acontece a Hégira, o Maomé sai de Meca para Medina, em Medina ele encontra a guarida do povo de Medina, ele lá então forma um exército, uma unidade política, e a partir da superioridade militar que ele consegue estruturar e a força que a fé tem, como elemento de coesão social, ele acaba retornando a Meca, ele conquista a Meca, e é nesse momento que nós temos a primeira expansão do islamismo, a expansão inicial da religião islâmica. O Maomé ele acaba conseguindo dominar outras tribos ali da Península Arábica e passa a controlar uma parte do Negev, um deserto que tem no sul de Israel, ali no norte, no Mar Vermelho, né, perto ali do Sinai. Certo? Bom, mas o problema que se dá no âmbito do Islã se dá exatamente com a morte de Maomé. Maomé era uma liderança forte, era uma liderança carismática, e em 632 ele morre. E começa aí uma briga pela sucessão que está por trás de uma série de conflitos sectários que até hoje acontecem no mundo. Essa morte de Maomé impacta, por exemplo, no panorama geopolítico do Iraque contemporâneo, em que há uma guerra sectária que opõe sunitas e xiitas. E para compreender essa guerra entre xiitas e sunitas que define a dinâmica política no Iraque de hoje, a gente precisa entender como se deu essa divisão, né, essa partição do Islã. Então Maomé morre em 632, abre-se uma briga pela sucessão dele. O Islã, na época, já era uma powerhouse religiosa. Eles conseguiram unir tribos que até então eram desunidas ali da Península Arábica e conquistar efetivamente aquelas regiões. E dois grupos aí se destacam na tentativa de serem herdeiros dos espólios políticos, geopolíticos e religiosos do Maomé. De um lado, oficiais, militares, jurisconsultos e clérigos que andavam com Maomé, que estavam ali no que a gente poderia chamar de Estado-Maior de Maomé, que seriam seguidores da Suna. A Suna é um livro do caminho do profeta, certo?
E esses seguidores da Sunna, que não eram parentes de sangue de Maomé, eles diziam, olha, como nós somos alguns dos oficiais mais capacitados do Maomé, nós devemos sucedê-lo no controle do Islã. Do outro lado, um sobrinho de Maomé, o sobrinho Ali, né, o Shiat Ali, ele diz que aquilo ali era uma monarquia hereditária e que, portanto, os parentes de sangue, os parentes consanguíneos de Maomé deveriam sucedê-lo no controle do Islã. E esses seguidores do sobrinho Ali são os xiitas, tá? Então, há essa primeira partição no Irã, no Islã, tá? E essa dinâmica de sunitas versus xiitas, ela vai estar desde a guerra civil no Iraque, que está acontecendo hoje, até a briga pela balança de poder no Oriente Médio, que envolve, de um lado, o país sunita mais forte, que é o Reino da Arábia. Tá? Bom, retomando aqui, eu não sei se, acho que talvez tenha interrompido aí. Então, essa briga de sunitas e xiitas que aconteceu lá atrás, em 632 depois de Cristo, repercute até hoje, inclusive na partição geopolítica que existe, ou na briga pela balança de poder na região do Oriente Médio, entre a potência sunita da Arábia Saudita e a potência xiita do Irã. Tá? Então, a morte de Maomé vai ter impactos diretos no que está acontecendo hoje, por exemplo, na Síria, em que um dos níveis de análise que a gente pode utilizar para analisar bem o conflito na região, naquela região ali da Síria, naquela região do Levante, é exatamente a briga pela predominância política que Irã e a Arábia Saudita estão travando naquele tabuleiro, né, naquele tabuleiro do Oriente Médio, que, para usar aí um termo do ex-secretário de Estado americano Zbigniew Brzezinski, é o Grand Chessboard. Né? Talvez o tabuleiro geopolítico mais importante e estratégico do mundo esteja na macro-região ali do Oriente Médio, que envolve Sinai, Oriente Médio, Cáucaso e Balcãs. Tá? Bom, da morte de Maomé, 632, o ano de 661, vou falar daqui a pouco, o que aconteceu nesse ano de 661. Vão ter todas essas brigas e, ao final, no ano de 661, vou passar aqui rapidinho o slide, mas já retorno para esse slide anterior, tá? O sobrinho Ali ele vai ser morto na cidade de Najaf, no Iraque. Tá? Essa morte do sobrinho Ali é vista na liturgia xiita como martírio do imã Ali, e não à toa, por exemplo, essa data é um feriado religioso no Irã e em outras regiões xiitas, mesmo dentro de países sunitas, e não à toa, quando o Estado Islâmico, no passado, ainda estava muito fortalecido e tentou afetar bastante os xiitas, eles atacaram, destruíram a mesquita, mataram alguns peregrinos que, indo para a cidade de Najaf, foram lá celebrar o martírio do imã Ali. Tá? Bom, vou voltar aqui para o slide anterior, só para falar rapidamente de 4 conceitos importantes de serem conhecidos para que textos sobre o Oriente Médio sejam lidos com propriedade técnica, certo? Com a morte do imã Ali em 661, abre-se então o período dos califas, né, do reinado dos califas, e tem 4 conceitos básicos que muitas vezes são mal interpretados e que não deveriam ser mal interpretados. Fala-se muito sobre o Oriente Médio, mas poucas são as pessoas que conseguem falar com alguma propriedade e sem uma carga de preconceito. Então, temos aqui 4 conceitos importantes, né, de serem sabidos sobre o Islã. O primeiro é o conceito de califado. O califado é uma base territorial de exercício de poder com base na religião islâmica. Tá? Não à toa, o Estado Islâmico ele se coloca como um califado, embora não seja, é uma deturpação, né, do califado. O Estado Islâmico é um grupo de pessoas sádicas que simplesmente querem exercer poder pelo poder naquela região, mas a ideia original de califado, a ideia original de um Estado Islâmico, não desse Estado Islâmico, mas de um Estado Islâmico, originalmente pensado lá na época do Maomé, era de que se estruturasse uma base territorial para o exercício de um poder religioso. Tá? E esse poder religioso e político e militar era exercido pelo califa, que era o chefe, né, total do califado, e além da dinâmica territorial que envolve o conceito de califado, temos também o conceito de umma, que seria a comunidade islâmica em terras não islâmicas, né? A soma das comunidades islâmicas no califado e fora do califado. Então, um muçulmano brasileiro, ou uruguaio, ou argentino, ou americano, ou japonês, ele vai fazer parte dessa umma, tá? Dessa unidade religiosa, embora ele esteja fora dessa base territorial. Tá? E o último desses conceitos, eu vou falar também aqui muito rapidamente, tá? É o conceito de jihad. A jihad ela é fundamentalmente uma luta interior que se trava com objetivando uma meta
difícil de alcançar, mas possível de alcançar. Tá? Quando se fala de uma jihad, pode-se ter, por exemplo, uma jihad para parar de fumar. Tá? Mais uma vez, falo, o Islã é uma religião de paz, tá? Embora eu não seja muçulmano, conheço alguns muçulmanos e se basta entrarmos aí, pesquisarmos aí na grande mídia, a gente vê que o Islã é uma religião de paz, que na realidade os grupos terroristas eles deturpam a dinâmica islâmica e deturpam inclusive o uso de princípios como o jihad. Mas enfim, vamos lá, era só para fazer uma contextualização. Esse conflito entre sunitas e xiitas, ele vai ser terminado quando o sobrinho Ali ele morre em 661 numa batalha na cidade de Najaf, já falei. Esse é um feriado no Irã, é um feriado nas regiões xiitas, tá? Conhecido como Dia do Martírio do Imam Ali. Mas nesse momento, essa unidade política que o Islã tinha permitiu que houvesse uma expansão territorial. Tá? Os sunitas passam a controlar o Islã, eles instituem um califado omíada, tá? Capital em Damasco, e mesmo com a unidade conquistada dentro da dinâmica política do califado omíada, internamente esse califado era marcado com divisões internas entre o cosmopolitismo e o puritanismo. Essas divisões internas que existiam em 661, 662, são divisões internas que existem hoje. Se pensarmos aí a transição de poder do rei Abdullah ibn Saud para o seu sucessor na Arábia Saudita, um rei que tinha uma ideologia mais conservadora, mais puritana, inclusive governava com o apoio dos Wahhabitas, vou falar um pouco sobre os Wahhabitas mais adiante, que é importante para entender a complexidade geopolítica do Oriente Médio, e um grupo que recentemente tem sido visto como ocidentalista, como ocidentalizante, mas que sempre tem um grau de cosmopolitismo determinado, que pregava que o Islã não deveria se fechar naquela unidade monolítica, né, e sim se abrir para as relações com outros povos. Curiosamente, e aqui também só a título de curiosidade, o Corão é um livro sagrado que possui algumas regras de relações internacionais, inclusive questões relativas à incolumidade de prisioneiros de guerra, tá? Coisa que não é tão presente ou não fica tão clara em outros livros religiosos. Tá? Só também para esclarecer mais uma vez aquela coisa que às vezes se fala de que não, porque o Islã é uma religião de guerra. Inclusive no CACD em 2010 caiu um texto do Ahmad Khan, né, na prova de inglês, falando sobre Radical Islam, Liberal Islam. Tá? Esse texto vocês encontram facilmente na internet, é da Universidade do Texas, salvo engano. Aí eu passo depois para a professora Blenda as referências dos textos que eu for falando, dos livros que eu for falando, que em geral são materiais que estão disponíveis abertamente na internet. Certo? Bom, termina o califado omíada, começa o califado abássida, que vai aí em torno de 750 a mais ou menos 1258. Houve uma continuidade desse processo de expansão do Islã, tá? E nesse momento o expansionismo islâmico ele tinha uma característica muito parecida com o expansionismo do Império Romano. Tá? Expandia-se territorialmente o Império, mas à medida que eles chegavam numa nova localidade, eles buscavam interagir com a população local, eles buscavam integrar a elite local nos seus projetos de poder e fazer com que essa elite local ela se agregasse a esses projetos. Tá? Em alguns momentos na história do Islã, por exemplo, no sul da Espanha, quando eles promoveram, fizeram a passagem lá por Gibraltar para conquistar a Espanha, eles aceitavam que cristãos e judeus exercessem ali a sua liberdade religiosa desde que pagassem seus impostos em dia. Tá? Mas, enfim, essa invasão à Europa começa em 732 e ela vai seguindo aí até que o exército muçulmano vai ser contido numa série de batalhas até a Batalha de Tours, na França, quando eles vão então retornar para a Espanha e estabelecer a base avançada do califado ali na Espanha. E a partir de 753 vão se expandir até a China e a Ásia Central, onde os povos que lá residiam passam por um período de arabização e islamização. Tá? Curiosamente, existem exceções a esse processo, e é importante, inclusive para a prova do CACD, compreender essas exceções. Tá? Existem o ser árabe e ser muçulmano são duas coisas diferentes. Os maiores países islâmicos do mundo são países não árabes. A Nigéria, pelo menos os mais populosos, a Nigéria é não árabe e é um país islâmico. Bangladesh é um país não árabe e é islâmico. O Paquistão é um país não árabe e é islâmico. Tá? E existem
povos árabes que eles não são muçulmanos, o caso dos maronitas no Líbano. Quem tem um estudo um pouco mais aprofundado, por exemplo, sobre a guerra civil no Líbano, vai ver que os cristãos maronitas eles tiveram como uma das partes ali do conflito, né, da guerra civil lá no Líbano. E existem muçulmanos não árabes, não apenas no Extremo Oriente, mas também ali na região do Maghreb, tá? Os curdos e os berberes, por exemplo, os curdos na região do Iraque, os berberes ali entre o Marrocos, a Tunísia e o Oriente. E existem não muçulmanos, não árabes que estão ali naquela macro-região do Oriente Médio, ou como os americanos vão chamar adiante, do Grande Oriente Médio, é o caso dos armênios, certo? Bom, coloquei um mapinha aqui, acredito que todos estejam vendo esse mapinha. Essa foi a primeira expansão, esse laranja mais escuro aqui na Península Arábica, que vai aqui da região do Iêmen até o Negev, aqui na conexão com Israel, passando pelo Hejaz. Foi a primeira expansão do Islã, com Maomé, entre 622 e 632, uma década, uma expansão considerável para uma década. Tá? Durante o período dos califas, dos 4 primeiros califas, onde estava havendo uma guerra pela sucessão do Maomé, é esse laranja médio, tá? Então eles expandem aqui até a região de Trípoli, né? no corte ocidental aqui, eles vão até um pouco depois de Trípoli, na Líbia, e conseguem subir aqui até partes do Irã, de onde hoje se localizam Uzbequistão, Turcomenistão e uma parte do Cazaquistão. Tá? Chegam aqui no Afeganistão, na região do Baloquistão e até próximo do Paquistão. Tá? E depois esse laranja mais clarinho aqui, a expansão que eles têm durante o Califado Omíada, inclusive a invasão da Europa, tá? Aqui pela região de onde é Portugal e Espanha, são contidos em Tours, a uma distância relativamente curta de Paris, mas eles retornam. Alguns historiadores chegam a dizer, uma parte da historiografia chega a dizer que um general lá do Reino dos Francos teria subornado os muçulmanos para que eles voltassem de lá e ficassem no sul da Espanha, tá? Mas é algo que ainda carece de documentação e a minha menção é somente para se vocês eventualmente encontrarem em alguma bibliografia essa referência, vocês já saberem desse corte historiográfico. Bom, a questão do Islã ela vai repercutir em várias dinâmicas geopolíticas dentro do Oriente Médio e fora do Oriente Médio. A própria questão nacional da Europa, ela vai ter uma relação direta, pelo menos dos 2 primeiros estados a se constituírem enquanto estados na Europa, Portugal e Espanha, né? O terceiro foi a Rússia, e só depois vieram aqueles estados, né, a França, a Inglaterra e os demais estados europeus. Mas os portugueses e os espanhóis, eles, durante o processo de reconquista, eles utilizaram o inimigo em comum, que seria o muçulmano, para se unificar. Tá? A Espanha, inclusive, se pensarmos aí a questão catalã hoje, a tentativa de secessão da Catalunha, ela tem a ver com a identidade comum espanhola, que na realidade nunca existiu. A Espanha ela não se unificou porque havia uma dinâmica identitária comum da Espanha. Não há uma identidade comum da Espanha. O sul da Espanha ele tem uma identidade específica que difere da identidade do norte e tem 2 micro-unidades que têm uma identidade muito própria e completamente diferente da espanhola, né, que seriam o País Basco e a Catalunha. Exatamente as 2 regiões que hoje estão tentando buscar um secessionismo. Então, naquele momento, Portugal e Espanha se unificaram por conta da luta contra os muçulmanos. Tá? E, curiosamente, o sul da Espanha, entre 732 e pelo menos 1492, né, quando os últimos resquícios do califado da Andaluzia foram extirpados de vez no processo de reconquista, uma historiadora chamada Maria Rosa Menocal, ela chama aquela região ali de o ornamento do mundo. Ela diz que a parte mais bonita da colaboração entre os que a parte mais bonita de cooperação entre os povos existia naquele período ali específico, né, do califado espanhol, onde havia realmente tolerância religiosa. Claro que era uma tolerância por questões tributárias, certo? Então, por exemplo, os judeus eles podiam exercer seu credo ao livre e abertamente naquele período, naquela região ali da Espanha, desde que eles pagassem os impostos. Tá? O quadro ficaria mais sombrio para eles depois, porque quando a cristandade chegou, veio junto, né, de brinde a Inquisição. Então, os judeus acabaram tendo que vir para um novo mundo e passaram por todo aquele processo que nós todos conhecemos. Tá? Bom, 1492, então, é o ano
final da Reconquista, a Europa é retomada integralmente pelos espanhóis e franceses e a batalha contra o Islã ela é transportada lá para o outro lado do Estreito de Gibraltar, no Marrocos, certo? E se pensarmos aqui que essa guerra religiosa ela esteve por trás de um fato muito importante da história do Brasil colônia, a gente vê que essas conexões aí elas começam a surgir e a gente começa a entender a big picture. Quando o rei Dom Sebastião vai combater em Alcácer Quibir, no Marrocos, e morre, e por conta da morte de Dom Sebastião, nós começamos aí o período de União Ibérica, entre 1580 e 1640, a gente vê que os reflexos da guerra contra o Islã, promovida por essa expansão que começou lá atrás com Maomé, tem efeitos aqui diretos na história do Brasil. Tá? Inclusive aqui da região de onde eu falo, a região amazônica, ela foi a ocupação da região amazônica ao longo aqui do Rio Amazonas se deu exatamente porque na época de União Ibérica nós fazíamos parte das Coroas Unidas de Portugal e Espanha. Então os portugueses eles adentraram o Rio Amazonas e foram até os confins da floresta aqui, até lá São Gabriel da Cachoeira, estabelecendo aqueles fortes ao longo do caminho que posteriormente nos tratados de Madrid em 1750 e 1777, eles seriam utilizados como forma de prova de ocupação territorial dentro daquela ideia do ut possidetis, certo? Bom, à medida que o califado espanhol na Andaluzia ia se enfraquecendo, uma figura política no mundo islâmico surgiu, cresceu, se tornou muito forte e começou pouco a pouco a plantar as sementes do que viria a ser a complexidade estratégica e geopolítica do Oriente Médio. Tá? Essa figura é o Império Otomano. Eu vi aqui alguém, acho que foi o Lenin, que fez uma pergunta. A bibliografia básica para começar a aprender, eu vou falar alguns livros depois ao final, sugerir alguns livros ao final da apresentação, mas um livro muito importante para começar a entender a dinâmica complexa da geopolítica do Oriente Médio é um livro do Alan Palmer, chamado Ascensão e Declínio, salvo engano, Ascensão e Declínio do Império Otomano. Tá? Tem uma edição em português, da, salvo engano, editora Globo, e é um livro muito legal porque ele vai falar o Alan Palmer ele vai falar do processo de ascensão do Império Otomano como uma fonte de unidade e estabilidade nas regiões outrora dominadas por tribos islâmicas, tá? Mas ao final vai ser exatamente a raiz dos males, sobretudo no século XIX, com a questão do Oriente, que opôs aí o Ocidente de um lado, e uma articulação de balança de poder do Ocidente, ora com o Império Otomano, ora com a Rússia. Eu vou falar da questão do Oriente mais adiante na apresentação. Então é um livro que eu acho interessante para começar a compreender, do ponto de vista estratégico, talvez, essa dinâmica complicada da ascensão do Império Otomano, da ameaça do Império Otomano à Europa Central e do declínio do Império Otomano. Os tratados de Sèvres e Lausanne, que foram firmados lá na frente, depois da Primeira Guerra Mundial, eles poriam fim ao Império Otomano, que viraria a Turquia em 1924, também vou falar um pouco desse processo, tá? Mas creio que esse livro aí seja talvez um dos mais indicados para compreender a complexidade da região, tá? Mas vou passar uma lista de livros aí que são importantes para entender essa dinâmica do Oriente Médio, certo? Bom, o Oriente Médio, o Império Otomano, ele começa a se formar ali mais ou menos em 1281, tá? E vai ter seu apogeu e consolidar-se como califado a partir de 1517, que é exatamente o período do apogeu do Império Otomano. O Alan Palmer ele vai começar a história lá atrás, quando o Império Otomano ainda não era uma macro-unidade, era apenas uma ideia, certo? Mas, quando esse Império Otomano ele atinge seu apogeu a partir de 1517, ele começa a ameaçar a Europa, e aí começa uma guerra complicada, uma guerra prolongada, né, que vai, sobretudo na região dos Balcãs, ter os seus efeitos mais visíveis, que vão impactar em diversas questões ali da região. Se pensarmos, por exemplo, por que é que o Kosovo se separou da Sérvia e por que a Sérvia não queria que o Kosovo se separasse, tem a ver com uma das primeiras batalhas travadas entre a unidade sérvia e o Império Otomano, né, ou pelo menos entre a Sérvia e unidades que mais tarde comporiam o centro de poder do Império Otomano, tá? Ou seja, o Império Otomano nascente, e por isso que para eles aquela região ali do Kosovo é uma região de importância estratégica,
certo? Daí eu tá pegando esse pote aí de lá de trás, embora se fale para efeito da prova, embora em termos de efeito específico para a prova do CACD se fale muito do Oriente Médio Contemporâneo, né, pós Primeira Guerra Mundial, ou pelo menos pós questão do Oriente, cai questão do Oriente na prova de História Mundial. Então, é por isso que é importante a gente compreender toda a história de lá de trás, porque senão a gente acaba enxergando aquelas peças ali soltas e a gente não encontra a conexão. Tá? No ano de 2012, caiu uma questão de terceira fase, na prova de política internacional, perguntando quais eram os aspectos políticos e geopolíticos por trás do acordo de Sykes-Picot. E para entender Sykes-Picot, que hoje está sendo questionado, por exemplo, pelo Estado Islâmico ou por outros global players que agem na região do Oriente Médio, precisa saber dessa história toda. Senão vocês acabam tendo somente uma visão parcial e isso dificulta um pouco a compreensão daquela região e sua complexidade. Certo? Bom, mas a guerra travada no processo de formação, de ascensão do Império Otomano, como o próprio Alan Palmer coloca no livro dele, começa lá em 1071, tá? Na chamada Batalha do Lago Van, em que os Seljuks, um grupo de elite militar, do que futuramente seriam os otomanos, eles travam a batalha contra os cristãos e vencem essa batalha. E mais de 300 anos mais tarde, a Batalha de Kosovo, falei agora há pouco sobre essa questão do nacionalismo sérvio e da exaltação de que Kosovo é parte da Sérvia, os turcos entram em guerra com os eslavos, uma unidade de povos eslavos, e os turcos vencem aquela batalha, ato falho aqui, os turcos vencem aquela batalha, mas para os eslavos aquilo ali foi um alvorecer de que eles deveriam promover uma unidade dos povos eslavos, que lá na frente, no século XX, se tornaria o pan-eslavismo, uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então aí, Batalha de Kosovo, 1389, influenciando na questão da independência do Kosovo, agora em 2008, ou em um dos princípios lá que levaram a Mão Negra a tentar matar o arquiduque Francisco Fernando, lá em 1914, ou que levaram, por exemplo, os bósnios sérvios a massacrarem os bosníacos durante a Guerra da Bósnia. Tá? Então são 3 fatos políticos contemporâneos diferentes que foram influenciados por um imaginário construído a partir dessa Batalha do Kosovo. Tá? Mas o fato mais importante dessa expansão do Islã, através do Império Otomano, é quando o sultão Mehmed II ele toma Constantinopla, antiga sede do Império Romano do Oriente, em 1453. E nesse momento, quando ele toma Constantinopla, lembrem-se da posição estratégica de Constantinopla, posicionada ali entre o Bósforo e Dardanelos, né, posicionada no Estreito de Bósforo, na proximidade do Estreito de Dardanelos, e ele começa, a partir daí, a estabelecer uma base de ação para tomar a Europa Central. Tá? Falo que em 1513, coloquei aqui no slide anterior, 1517, perdão, os otomanos eles buscam se consolidar como um califado, que significa que eles justificam, a partir daquele momento, o poder deles sobre os outros povos islâmicos, certo? E em 1526, com o Suleiman II, o Império ele acaba atingindo o seu apogeu, tá? Conhecimentos colaterais também podem ser úteis na prova do CACD, na prova de 2013. Alguns alunos conseguiram identificar uma das questões da prova de inglês, porque tinha lá o nome do Suleiman, e aí houve o questionamento de se seriam árabes e, na verdade, eram otomanos, tá? E daria para responder ali algumas questões, né, de interpretação de uma prova de inglês com conhecimento colateral adquirido lá em outra disciplina, tá? No estudo de outra disciplina. Bom, mas o ponto central que o autor Alan Palmer, e essa parte específica da aula eu preparei com base na leitura do Alan Palmer, é a derrota turca em Viena, em 1683. Os otomanos eles tinham um plano de conquistar a Europa Central e, a partir dali, se expandir por toda a Europa. Os otomanos, nesse período, são um império, e o império ele tem uma característica expansionista. Todos os impérios eles trazem características expansionistas. Em 1683, os turco-otomanos eles cercam Viena, mas são derrotados por uma coalizão de forças cristãs ali na Europa Central, e o plano otomano em conquistar a Europa Central falha. Esse ponto, 1683, o Alan Palmer diz que as estruturas políticas do Império Otomano já começam a dar sinais de fraquejamento, e essa derrota em Viena
que marca a expansão máxima do Império Otomano em direção à Europa, ele acaba sendo um problema, né, e que vai, pouco a pouco, lentamente, erodir as bases do Império Otomano e vai acabar lá na frente, durante a Primeira Guerra Mundial, com sua implosão. O Império Otomano, ele efetivamente implodiu, foi algo que ele foi lentamente sendo enfraquecido, mas entre 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e 1924, com o fim do Império Otomano e o surgimento da Turquia, as coisas foram correndo muito rápido. Tá? Muito rapidamente. Certo? Mas essa expansão máxima do Império Otomano está por trás da explicação de algumas questões que podem eventualmente surgir na prova de História Mundial, relacionadas sobretudo aos Balcãs. A expansão do Império Otomano, ela se estabeleceu em 3 frentes naquela macro-região do Oriente Médio, tá? Ou da macro-região conectada ao Oriente Médio por ser canais de acesso. Nós temos ali os Balcãs na subida para a Europa Central, né? Lembrem aí do mapinha daquela região, os Balcãs subindo ali para a Europa Central, Turquia, Grécia, e da Grécia sobe ali para os outros países, Montenegro, Albânia, Bósnia, Croácia, e aí dali para a Áustria, e virando à esquerda a Itália, subindo ali, chegando até a Alemanha, e virando à direita ali os países do leste europeu, e Moldávia, Romênia, Bulgária, Ucrânia, Rússia, certo? Do outro lado nós temos o Cáucaso, que tem a parte do Cáucaso russo, e que tem a Cordilheira do Cáucaso, acima ali tem o Cáucaso russo, e abaixo ali os 3 outros países da antiga Transcaucásia, que são Armênia, Azerbaijão e Geórgia, tá? E a região do Levante, que é um conceito geopolítico criado naquela macro-região que se situa ali um trechinho pequeno da Turquia, Líbano, Síria, um trechinho pequeno ali do Kurdistão dentro do Iraque, certo? Essas regiões, elas se tornaram linhas de choque civilizacional, para utilizar aqui um termo do Huntington, embora eu não concorde aí com, sei lá, 80% da teoria do Huntington, acho a teoria dele simplesmente genial, e acho importante essa, pelo menos na compreensão geopolítica, essa dinâmica de choques de civilizações, certo? Mas foram também frentes de batalha. E esses processos de expansão e de recuo do Império Otomano, mais adiante, esbarrariam em 2 outros impérios que agiram na região, tá? Subindo ali os Balcãs, o Império Austro-Húngaro, primeiro o Império Austríaco, depois o Império Austro-Húngaro, o Império dos Habsburgo, e subindo ali a região do Cáucaso, a Rússia. E ambos os choques criaram problemas geopolíticos, porque o Império Otomano se expandia, estabelecia assentamentos na região, tomava de volta essa região, mas o problema é que os civis, eles simplesmente começaram a agir por inércia. Tinha vezes que em 2 anos o território mudava de mão 4 vezes. Então eles simplesmente disseram, olha, independentemente de serem austríacos ou turco-otomanos que estejam controlando a região, vamos continuar aqui. Só que isso gerou problemas relacionados à intolerância étnica que viriam a estourar no comecinho do século XX. Vejam que a Primeira Guerra Mundial ela é causada por uma dinâmica de intolerância étnica ou de intolerância nacional. Tá? O Gavrilo Princip, membro do grupo terrorista Mão Negra, ele mata, ele como pan-eslavista, como parte de um grupo que pregava o orgulho sérvio contra outras unidades nacionais, ele vai lá matar o arquiduque Franz Ferdinand, Francisco Fernando, lá da Áustria, e dá início aí ao processo de Primeira Guerra Mundial. Tá? No Cáucaso, a mesma coisa, e na região do Levante, curiosamente, a mesma dinâmica. Tá? Se pensarmos aí, a Síria, inclusive, ela está posicionada numa região extremamente complicada, porque envolve ali os litígios na parte mediterrânea, daquela faixa ali do Oriente Médio, né? Israel, Líbano e a unidade palestina. Ela envolve uma conexão com aquela parte mais complicada ali do norte, com Turquia em cima, e ali o Irã e a subida para o Cáucaso, né, no nordeste, e a fronteira extremamente complicada com o Iraque também, tá? Então, essas linhas de choque frente de batalha, elas vão também lentamente se formando e vão estourar entre os séculos XIX e XX, sobretudo no final do século XX. A década de 90, que foi uma década violentíssima em termos de conflitos, reacendeu, sobretudo depois do colapso das estruturas socialistas de poder, né, das estruturas do socialismo real. Elas vão colidir de forma violentíssima naquela região, tá? Bom, coloquei aqui também um outro mapinha, né, acho importante, sobretudo para os que estão ativamente estudando para o CACD já para o próximo ano, trabalhar sempre com mapas. Identificar os países e as regiões e as macro-regiões é importante, até para se ter uma contextualização geral
da parte cartográfica, porque existem alguns fatos históricos que são derivações lógicas da região onde ela se localiza. Pensarmos aqui a dinâmica da Crimeia, por exemplo, da assunção da soberania crimeia pela Rússia, pelo Estado russo, tem tudo a ver com a posição em que a Crimeia se localiza no contexto geral da geografia russa, certo? Mas, enfim, temos aqui, vejam como houve uma redução acelerada que marcou realmente um colapso do Império Otomano. Essas regiões aqui, todas em cores, né, o marrom, o laranja, o amarelo, eram regiões do Império Otomano que foram, entre 1807 e 1924, gradualmente perdidas. Tá? A Abcásia, a Bessarábia e uma parte de Alcazite foram perdidas para a Rússia, outras partes se tornaram independentes, Moldávia, ou foram perdidas, por exemplo, para a Áustria-Hungria, o caso da Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Sérvia, tá? E da Grécia, que se tornou independente, e as perdas aqui no Egito, na Cirenaica, na região aqui do Levante, tá? Na região aqui entre rios do Iraque, e ao final só restou aqui a Turquia, muito menor do que o Império Otomano já foi um dia. Então, do começo do século XIX ao começo do século XX, o Império Otomano, ele aceleradamente decaiu. Até escolheu o lado errado, por questões estratégicas, na Primeira Guerra Mundial, entre 1916 e 1923. Certo? Bom, o século XIX talvez seja o principal século para se compreender essa dinâmica de decaimento do Império Otomano que condicionou o aparecimento de vários conflitos e disputas complicadas em torno da região do Oriente Médio. Tá? E por longo século XIX, entendam um período que vai de meados do século XVIII, tá? Eu estou colocando aqui, eu coloco o longo século XIX, tomando um termo emprestado do Giovanni Arrighi, mas não utilizo a mesma delimitação temporal dele, tá? Aí em torno de 1740, 1750, até 1924, a fundação da Turquia. Esse longo século XIX, ele foi responsável por condicionar algumas problemáticas em torno do Oriente Médio. Sobretudo quando essa questão, que era uma questão interna do Império Otomano, se torna uma questão internacional da chamada questão do Oriente. A questão do Oriente eu já vou falar mais adiante, mas dando aqui um spoiler do que eu vou falar, já a questão do Oriente foi uma percepção ocidental de que a briga entre o Império Russo e o Império Otomano deveria ser também um objeto de interesse por parte das potências ocidentais, que ora viriam em atendimento ao Império Otomano para evitar pretensões expansionistas do Império Russo, ora deixariam o Império Russo um pouco mais livre para guerrear abertamente com o Império Otomano por uma questão de interesse das potências ocidentais. Em geral, foi a tentativa do Ocidente, ou a questão do Oriente pode ser resumida como uma tentativa do Ocidente em apoiar um império declinante, o Império Otomano, sempre que a Rússia desse sinais de que ia agir. Se a gente pode resumir essa questão do Oriente, seria basicamente isso, tá? Uma tentativa das potências ocidentais em dar apoio ao Império Otomano decadente sempre que a Rússia mostrasse um comportamento, né, que a Rússia mostrasse um comportamento expansionista, tá? O Império Otomano, ainda assim, ele continuou rivalizando com as potências ocidentais. O Império continua com essa mentalidade imperial, mesmo quando vai colapsar, tá? Os gigantes sempre pensam que vão viver para sempre. E o Império Otomano continuava a rivalizar com as potências ocidentais e, eventualmente, com a Rússia, sobretudo naquela região do Cáucaso, tá? E a ideia por trás da questão do Oriente, ela é basicamente uma reprodução da ideia de balança de poder, que já tinha sido utilizada em outros momentos na história. Tá? O Tucídides, lá na História da Guerra do Peloponeso, mostra como a balança de poder foi usada de forma perfeita para garantir a supremacia das micro-unidades gregas lá na Guerra do Peloponeso. Só que duas questões foram fundamentais para a ampliação do conflito político interno do Império Otomano, que acabaram condicionando algumas relações políticas
que extrapolaram o Império Otomano, extrapolaram a duração, a vida do Império Otomano, que continuam permanentemente como um problema para a região do Oriente Médio. Primeiro, o efeito desintegrador que o nacionalismo teve no Império Otomano, e percebam, o Império ele sempre tem uma vocação universalista, enquanto o nacionalismo prega exatamente a quebra daquela macro-unidade universalista em pequenas unidades, em que há uma identidade nacional, mesmo que essa identidade nacional seja, aí, de maneira bem pós-moderna, construída, socialmente construída, certo? Mas além do efeito desintegrador do nacionalismo, que surgiu naquele período, né, que foi gradualmente surgindo durante o longo século XIX, e que se acelerou no final do século XIX, o nacionalismo, enquanto ideologia, é construído lá na Revolução Francesa, tá? Mas unidades do proto-nacionalismo, como Hobsbawm mesmo coloca, do proto-nacionalismo, eles já começam a surgir em alguns simbolismos, né, mesmo anteriores à Revolução Francesa, embora só na Revolução Francesa ele vá se tornar efetivamente um instrumento de projeção de poder. Tá? E na Turquia, né, no Império Otomano, a questão de uma elite militar altamente qualificada e altamente politizada, os janízaros, foi extremamente importante. Por quê? Se olharmos aí o que aconteceu esse ano lá na Turquia, até os meus alunos aqui da Federal do Amapá e os pesquisadores lá do laboratório, nós acompanhamos isso em tempo real e fizemos algumas análises relacionadas a essa questão do militarismo na sociedade turca. O militarismo na sociedade turca vem desde lá do século XVIII, né, que está contido aí dentro desse processo que eu chamo aqui, num termo emprestado do Giovanni Arrighi, do longo século XIX. Então, os militares sempre foram uma unidade de poder dentro da Turquia, tá? Do Império Otomano e hoje da Turquia. Então, entender esse golpe de hoje, né, de 2016 na Turquia, passa por compreender como os militares já vêm de lá de trás participando ativamente da política otomana e posteriormente da política turca. O próprio surgimento da Turquia se dá com os jovens turcos, que eram uma unidade de elite militar lideradas por um militar de alta patente do exército turco. Ele começou, na verdade, com a média patente, né, oficiais intermediários, e posteriormente entrou lá para o grupo dos oficiais superiores, que é o Mustafa Kemal Atatürk, tá? Então, além dessa participação ativa, né, dos janízaros, do militarismo, havia dentro dessa sociedade otomana, da mesma forma que havia lá atrás, na época dos califas, então vejam a conexão daquela história antiga com a história, vamos chamar assim, de história intermediária do Oriente Médio, uma briga das vertentes cosmopolitas que se associaram, né, com as criações de novas ideias políticas. Os cosmopolitas eles foram se associando, por exemplo, aos liberais, que durante o século XIX surgiram aí no pós-Revolução Francesa, né, como filhos do iluminismo, se associaram a turcos europeístas e se associaram àquelas figuras modernizadoras, tá? E com a ajuda dos militares, de alguma forma, se mantiveram durante um tempo no poder, sobretudo na chamada Era das Tulipas, vou falar dela daqui a pouco. E esse grupo se opunha a um outro grupo de conservadores que se associaram a puritanos e a todos aqueles que estavam excluídos do poder. A conexão disso com o militarismo está na seguinte questão. Sempre que os militares se sentiam excluídos do poder, eles se associavam aos conservadores e puritanos para derrubar o outro lado. Então, a sucessão de golpes internos dentro da estrutura do Império Otomano foi uma constante sempre que os militares foram alijados do poder, foram colocados à parte do poder no Império Otomano. Certo? Por que eu falo aí do século XIX, me refiro ao século XIX como um longo século XIX? Porque em 1700 foi firmado um tratado de Constantinopla para resolver questões territoriais entre os Habsburgo, o Império dos Habsburgo, que posteriormente se tornaria o Império Austríaco e depois o Império Austro-Húngaro. Esse tratado foi firmado entre o Império dos Habsburgo e o Império Otomano, e mesmo com esse tratado, durante todo o século XVIII e durante uma parte considerável do século XIX, aconteceram conflitos e tensões territoriais permanentes que opunham os interesses de otomanos, de russos, dos austríacos, né, dos Habsburgo e dos franceses. Tá? Os otomanos, que até então viviam de alguma forma isolados nesse contexto geral
da evolução tecnológica, da evolução política do mundo, a partir de 1718, eles iniciam um lento processo de modernização e ocidentalização, certo? Saem aquelas figuras e as ilustrações dos sultões com barbones e com aqueles adereços na cabeça, entra uma figura ocidentalizada dos turcos de barba bem cortada, ou eventualmente até nem de barba, apenas de bigode, trajando uniformes militares no padrão ocidental. A gente vemos figuras históricas de ambos os tipos na história visual, né, das autoridades otomanas, certo? O sultão Ahmed III e o seu grão-vizir, o grão-vizir seria algo que se aproxima da figura do primeiro-ministro, Ibrahim Pasha. Eles vão, então, acelerar a ocidentalização iniciada em 1718, tá? No que ficou conhecido como Era das Tulipas. As tulipas, que são conhecidas hoje como um símbolo da identidade holandesa, elas são originalmente uma flor selvagem da região ali das proximidades do Cáucaso, que foram levadas para a Holanda, né, como presente do sultão, como uma demonstração de amizade entre os povos ocidentais e os povos orientais. Só que o problema é que de modernização e ocidentalização, os militares se viram alijados disso e, de alguma forma, como excluídos do poder, se associaram aos conservadores e promoveram uma reação conservadora. O grão-vizir vai ser morto, o sultão vai ser destronado, tá? E, se percebermos no Oriente Médio, volta aqui para outro slide, se percebermos aí na região do Oriente Médio, essa tensão constante entre conservadores e modernizadores é um conflito permanente. Vamos pegar um exemplo que vai além, por exemplo, do conflito interno lá na monarquia saudita, que opõe de um lado os puritanos associados aos wahhabitas e do outro os modernizadores. Vamos pegar o caso do Irã. A gente tem uma diferença, uma transição de modernistas / progressistas, eu posso colocar aí até entre aspas, porque a sociedade iraniana é em si uma sociedade um pouco mais conservadora do que nós estamos habituados a entender por conservadorismo, mas o Mohammad Khatami, que foi o antecessor do Mahmoud Ahmadinejad como presidente do Irã, ele era um reformista. E existe uma posição reformista lá no Irã, tá? Ela não chega a ser ocidentalizante, mas ela é modernizadora e até certo ponto ela prega uma integração com o Ocidente. Então, por exemplo, o Mohammad Khatami ele teve momentos de diálogo com George W. Bush, na época que o Bush era presidente lá dos Estados Unidos, né? E o Mohammad Khatami era presidente do Irã, tá? Mas aí veio o Ahmadinejad, que foi um retorno dos conservadores, tá? Porque dentro da sociedade iraniana nós temos essa tensão permanente que faz parte do contexto histórico mais amplo da região entre modernizadores, que geralmente são associados a ocidentalistas, os reformistas ou progressistas de um lado e os conservadores do outro. E se pegarmos aí cada uma das sociedades dali da região do Oriente Médio e tentarmos entendê-las a fundo, nós vamos ver uma tensão permanente entre conservadores e progressistas. Eu estou colocando assim genericamente conservadores e progressistas porque talvez seja um nome mais adequado do ponto de vista de classificações políticas, embora seja um pouco complicado colocá-los como unidades estanques. Tá? Mas, de qualquer sorte, essa dinâmica de modernização, vamos colocar como modernizadores, então. Modernizadores de um lado, em geral ocidentalistas, e orientalistas do outro lado, né, ou tradicionalistas ou puritanos, foi uma característica permanente criada na região do Oriente Médio, tá? Criar uma dinâmica lá no Oriente Médio de progressismo, modernismo versus conservadorismo. A professora Blenda sugeriu que eu fizesse uma pausa agora para a pergunta dos alunos, então vamos fazer uma pausazinha de 5 minutos, tá? Para vocês fazerem suas perguntas. Talvez a gente estenda um pouquinho mais a pausa, se forem muitas perguntas. Certo. Indicações de leitura, né? A pergunta do Lene foi de indicação de leitura, né? Quais livros poderiam ser utilizados para compreender melhor a região? Bom, tem alguns livros, na realidade, entender o Oriente Médio como um todo é extremamente complexo, porque o Oriente Médio ele não é um todo. Tá? Mas tem alguns
Um desses é o livro Declínio e Queda do Império Otomano. Deixa eu até escrever aqui para quem quiser anotar, tá? Declínio, deixa eu dar um aqui. Declínio e Queda do Império Otomano, do Alan Palmer. A edição em português é da editora Globo. Tá? Tem um livro também do David Fromkin chamado, salvo engano, é Paz e Guerra no Oriente Médio. E até vou aproveitar, Milton, enquanto Sim. você procura aí. Olha só, essa coisa, até mesmo das observações que você fez, eu achei bastante interessante, porque, por exemplo, o concurso ele não cobra cada uma das matérias como se fosse uma caixinha. Ele faz com que cada uma das provas converse entre si. E você ter a pretensão, né, de ter todo esse entendimento do Oriente Médio, até mesmo a partir de uma leitura, ela vai ajudar, ela vai auxiliar, mas isso tudo é também um background, é um processo que é feito, né? Até você conseguir ter condição desse entendimento. Mas também tem a outra possibilidade, mesmo sem você ter todo esse conhecimento que o professor tem, né? De você conseguir trabalhar ali com a prova. Por isso que ele cita algumas obras, mas compreender o Oriente Médio e todas as questões que envolvem ele, meu Deus do céu, é bastante background, é uma coisa que você vai construindo com o tempo, tá? Então não fiquem tão angustiados assim, é uma coisa que eu sempre falo. Pode sempre cair na prova alguma coisa que você... Daqui a pouco ele já volta, tá, gente? Alguma coisa que você não tenha completo total domínio, mas a gente sempre tem algum conhecimento que sabe utilizar na prova, né? Lá vem mais uma pergunta do Breno lá de Salvador. Certo. Deixa eu só rapidinho terminar de responder. Eu acho que esses 4 livros aqui são os mais indicados para começar a entender a dinâmica do Oriente Médio. Primeiro, o Declínio e Queda do Império Otomano, do Alan Palmer. Eu acho muito importante entender o Império Otomano, porque o Império Otomano vai ser aquele amálgama que vai conectar as várias regiões que hoje são conflituosas, tá? Entender a intervenção na Rússia, e aqui eu já vou pegar um gancho com a pergunta do Breno, entender a intervenção da Rússia na Síria tem a ver com a projeção externa de um conflito que a Rússia vive internamente no Cáucaso, na parte islâmica do Cáucaso, que foi uma parte conquistada pela Rússia do Império Otomano. Tá? Então, entender esse processo de esfarelamento do Império Otomano, o Império Otomano realmente ele esfarelou, né? Ou esfacelou-se. Então, passa pela compreensão dessa dinâmica do Império Otomano. O Paz e Guerra no Oriente Médio, do David Fromkin, que é, inclusive, uma recomendação que eu ouvi do ex-chanceler Celso Amorim, tá? Como um dos livros fundamentais para entender essa complexidade do Oriente Médio. Tá? Tem um livro de um autor brasileiro muito bom, o Márcio Scalessio, que pesquisa já há um tempo na área, chama-se também o Oriente Médio. Esse aqui é um pouco mais difícil de encontrar nas livrarias, pode ser que encontre com alguma facilidade na estante virtual, tá? Porque me parece que a edição já é esgotada. E o Oriente Médio, do Bernard Lewis, que eu coloco aqui um alerta. O Bernard Lewis é um dos grandes ideólogos neoconservadores dos Estados Unidos. Então ele tem, às vezes, alguns comentários um tanto ácidos sobre muçulmanos, embora ele não seja islamofóbico, mas ele tem uma percepção um pouco mais conservadora, tá? Que eu acho extremamente importante que, quando se estuda o Oriente Médio, se tenha, porque para a gente entender a estratégia americana para o Oriente Médio, a projeção de poder dos Estados Unidos no Oriente Médio, a gente precisa entender o que é que essa grande estratégia dos americanos para o Oriente Médio representa no jogo interno de poder dos Estados Unidos. Então, acho muito bom. Tenho, inclusive, vários livros do Bernard Lewis. É um autor que tem um estilo de escrita muito bom. Ele não vai denegrir a imagem de nenhuma instituição lá, embora ele vá fazer alguns comentários que, pelo menos da minha percepção política, possam ser criticáveis em algum ponto, em algum momento. Tá? Tem algumas recomendações também assim de quem gosta de acompanhar colunas de jornal. Tem o Guga Chakra, né, que escreve na coluna do Estadão e que é comentarista da Globo News, que é um cara que sabe toneladas de informação sobre o Oriente Médio, é uma página que vale a pena ser seguida. E o Robert Fisk, que tem uma coluna no The Independent, que é um cara que não só estuda o Oriente Médio, mas morou muitos anos no Oriente Médio e conhece o Oriente Médio tanto quanto, talvez conheça até mais do Oriente Médio do que da sua cidade natal, eventualmente. Tá? É um cara muito bom. Respondendo aqui a pergunta... Diga.
Deixa eu fazer uma perguntinha. Desses todos que você citou, se você tivesse que falar, leia esse, qual que seria? Eu ficaria entre o Alan Palmer e o David Fromkin. Mas talvez o David Fromkin viesse na frente, porque os candidatos, né, ao CACD geralmente tem pouco tempo de leitura, então eu colocaria o do David Fromkin na frente, né, do Alan Palmer. Né? Mas quem tiver tempo, ou quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, eu recomendaria que lesse o do David Fromkin, o do Alan Palmer em primeiro lugar, e se sobrasse ainda mais tempo, né, aquele trade-off entre estudar e estudar o que se precisa e estudar o que se gosta, né? Quem conseguir resolver bem esse trade-off, então, se tiver como ler esses 4 aí, para mim esses 4 são bibliografias básicas, né, para a compreensão do Oriente Médio. Tá? E o Breno fez a pergunta aqui sobre a proximidade, o outro fronte do Império Otomano, as proximidades com o Império Russo, se houve alguma aliança ou tensão de destaque. Bom, o Império Russo ele tem momentos de tensão gigantesca com o Império Otomano em 2 frentes. Tá? Uma frente direta, que é o Cáucaso, e uma frente indireta, que são os Balcãs. A Sérvia sempre foi aliada da Rússia, porque os sérvios eles são também parte dessa macro-unidade étnica, que são os povos eslavos, certo? Então, a Rússia ela sempre esteve, de alguma forma, presente naquela dinâmica lá dos Balcãs. Mas o conflito direto e a maior tensão tida entre o Império Otomano e o Império Russo foi exatamente no Cáucaso, tá? Porque o Cáucaso ele tem geograficamente, ele se coloca de uma maneira estratégica como a primeira frente de defesa das estepes russas. As estepes russas elas estão muito bem guardadas pelos montes Urais, que cortam ali do Círculo Polar Ártico até as proximidades ali do Mar Cáspio, tá, em Astrakhan, e muito bem guardadas pelo exército russo na fronteira com o resto da Europa, na fronteira com Polônia, na fronteira norte ali no Báltico e na fronteira sul com a Ucrânia. O problema é que aquela região ali do Cáucaso, tá, do Cáucaso russo, da Ciscaucásia, Cáucaso, ela é extremamente vulnerável por ter rios navegáveis, sobretudo o Rio Don e o Rio Volga, que levam até o coração das estepes russas. Então a Rússia, ela buscou expandir ao máximo seu território até o Cáucaso, até a Ciscaucásia pelo menos, e aí esbarraram ali naquela cordilheira do Cáucaso, no Monte Elbrus, né, ali perto de Ufá, até lá embaixo, perto de Makhachkala, no Daguestão, que é uma das unidades administrativas da Rússia, tá? Mas eles passaram um tempo todo de tensão, né? E tem essa tensão até hoje, com as unidades islâmicas que ficam além da Ciscaucásia, que ficam na região da Transcaucásia, tá? E esse conflito grande com o Império Otomano, ele se manteve permanente ali até pelo menos o final do século XIX. Só que os efeitos desse conflito com o Império Otomano ocorrem até hoje, sobretudo no Daguestão e na Chechênia, e na Cherquésia também, que é Daguestão, Chechênia e Cherquésia, são as 3 regiões que estão ali no sentido Cáspio, Mar Negro, tá? Dentro das fronteiras da Rússia, porque como aquela parte sofreu uma influência, aquela parte da Rússia, ela sofreu uma influência muito grande do Império Otomano e também dos resquícios do Império Persa, que se islamizou, e ali logo depois da Transcaucásia, né, dos 3 países da Transcaucásia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, a gente tem o Irã, tá? Aquela região ela foi povoada por grupos étnicos que professavam a fé islâmica. E hoje a ideia, por exemplo, da Rússia de intervir no conflito sírio tem a ver não só com a projeção de poder da Rússia, mas também e sobretudo com a tentativa da Rússia de pegar uma tensão religiosa que existe no Cáucaso e transformar essa tensão religiosa num conflito que acontece fora do Cáucaso. Não à toa o ex-chefe de inteligência do Estado Islâmico